Provavelmente você já recebeu um dos e-mails da Univale dizendo que, segundo a nova instrução normativa, os alunos só terão direito a 150 cópias e impressões para os seus trabalhos e aulas. Os alunos que estão em estágio ou que estão sob a tensão de fazer o TCC, eles têm um acréscimo de 100 cópias a esse número e isso apenas restabelece o valor anterior. Eu não sou matemático, eu sou aluno da nutrição. O meu limite seria calcular calorias. Mas eu quero demonstrar aqui alguns valores através de uma matemática um tanto quanto crua, muito básica, do como a Univale estaria economizando seguindo essa nova norma. Eu não tenho interesse algum em atacar a instituição em si, não quero dirigir isso a quem a comanda, a nenhum centro acadêmico, a nenhuma coordenação ou secretaria administração, nada disso. Não tenho absolutismos quanto a essa opinião, ok? Então, vamos lá. Como uma grande empresa, a Univale certamente compra suas folhas de ofício em caixotes, aqueles caixotes de 5.000 folhas. Tipo, são muitas folhas. O meu cálculo ele se baseou somente no número de alunos e de professores de acordo com a única fonte de informação que eu encontrei. Então essa fonte estará postada aqui embaixo na descrição do vídeo e você não pode dizer que eu tirei ela na minha esquizofrenia. Então, vamos a eles. São 21.5 mil alunos na Univale, o que antes dispunham de 250 cópias cada um. Logo, são 5.375.000 folhas, que são o equivalente a 1.075 caixas, que custam em torno de R$ 95 cada uma, baseando-se de que esse foi o menor valor que eu encontrei e que a Univale, por comparar em grande quantidade, certamente consegue bons preços quanto a isso. Essas 5.375.000 folhas custariam para a Univale R$ 202.125. O que com a nova instrução agora passará a custar R$ 61.275. Logo, é uma economia de R$ 40.850. Quanto aos professores, a última fonte que eu encontrei diziam que era 809 professores na instituição. Só que essa fonte era da época que a Univale possuía 16.000 alunos. Então parece óbvio dizer que o número de professores aumentou. Mesmo assim, eu baseei o meu cálculo nesse número de professores, pois essa é a única fonte que eu encontrei. Se você conhece alguma, por favor, poste nos comentários abaixo. Então, seguinte, 819 professores. Cada professor dispõe de, mensalmente, 250 cópias, que se renovam a cada mês. Muito obrigado, Capitão Óbvio. Isso, em 4 meses de aula efetiva, daria então 1.000 folhas. Logo, 819.000 folhas por semestre dariam em caixas, valor em caixas de... 15.561 reais. 15.561 reais. E hoje, segundo a nova instrução normativa, o valor cai para 9.336 reais. Logo, tem um decréscimo ali de uma economia de 6.224 reais. Mas aí tem os poréns. Alunos que estão em estágio ou fazendo TCC, eles têm as 100 folhas a mais agregadas a esse número. Só que isso não deve corresponder a 10% do total de alunos da instituição. Tem aluno e professor que, por não ter utilizado no final do mês ou do semestre toda a sua cota, acaba por imprimir qualquer coisa só para utilizar a cota e dizer que cumpriu com o seu dever. Da mesma forma, há aqueles alunos, e isso é muito frequente em alunos de TCC, que precisam pegar com os seus professores o restante da sua cota
equivalente para aquele mês, para que ele possa imprimir as suas pesquisas para fazer a conclusão do seu trabalho. A economia de luz e a economia de toner não foram cálculos que eu fiz, não estão inclusos nesse valor ao qual eu já cheguei. Mas é óbvio que a economia de luz e de toner poderia ser agregada, sendo que um toner custa em torno de 200, 250 reais, e isso, claro, depende da impressora, e eu acredito também que a Univale consiga comprar isso por valores muito abaixo do mercado. Outra, esses valores, eles não se expandem para as secretarias, as coordenações de curso, a administração, porque eu não disponho de dados de quantas folhas essas secretarias poderiam utilizar. Então, isso só vale para alunos e professores, ok? Mas agora vamos ver bem. O preço do crédito aumentou em todos os cursos. Isso é um aumento anual, isso sempre acontece. Só que eu estou fazendo mais cadeiras. Logo, eu tenho mais coisas para imprimir. E mesmo assim, essa cota ela é independente do número de cadeiras. Isso não parece correto. Se faltam cópias, a gente tem duas opções. Ou a gente compra, isso vem agregado ao boleto bancário daquele mês, ou a gente vai no Copy e Companhia e imprime lá. E veja só que legal, as cópias do Copy e Companhia também subiram de preço. Tá bom, é 1 centavo. Mas então tenta calcular quantas cópias você faz por semana, em média. Então multiplique pelo número de semanas que você estuda e, bem, você vai ver como uma coisa se soma à outra. O preço do passe do ônibus subiu 25 centavos. Ah, também não é muito. Bom, tudo bem, contando que são 40 viagens por mês, são 10 reais a mais, então contando que são 4 meses de aula, são 40 reais a mais por semestre. Eu não sei como você quer calcular isso, em valor de Bacardís, por exemplo, mas você vê que isso agrega também. Em uma maneira diferente de olhar, você pode apenas entender isso como um bônus. A gente paga a faculdade, isso é um bônus e o bônus está diminuindo. Muito simples. Só que, por outro lado, a gente paga para ter um bom ensino, um bom local de estudo, bons livros para estudar. E por que o número de cópias não parece estar mais agregado a isso, sendo que nenhum professor vai perdoar a gente no número de trabalhos que a gente precisa entregar impresso? Por exemplo, uma apostila de bioestatística que eu precisei imprimir já levou 60 das minhas cópias. Isso será extremamente útil, não só para minha vida acadêmica, mas porque eu exercerei fora daqui, mas mesmo assim, foi na primeira semana de aula. Ok, então vamos considerar o seguinte: por que os alunos não podem escolher adjunto ao professor quais os materiais que seriam mais úteis, mais necessários a serem entregues impressos na aula seguinte? Veja bem, a maior não. Toda a parte de materiais que eu ganhei no semestre anterior e que eu botei fora, não foram materiais que eu escolhi tirar xerox, foram materiais que eu ganhei. Inclusive, os materiais que eu escolhi bater xerox ou imprimir, eu os tenho até hoje, inclusive encadernado. Agora, se você quer fazer me questionar algo sobre o meio ambiente, questione-se o seguinte: por que a impressora das bibliotecas não imprime frente e verso? Bom, segundo a pessoa que trabalha lá, ela imprime sim, mas ela embuga as folhas. E se você pesquisar na opção na hora de imprimir, você vai ver que a opção está desabilitada. 2. Por que as cópias do Copy e Companhia não ganham desconto se a gente pedir para imprimir frente e verso? É uma folha a menos, não é? 3.
Por que o bebedouro do primeiro piso do CCS ficou o semestre inteiro passado pingando em cima da própria tomada? Você tinha que ver, uma coisa linda aquilo. Então, o que eu posso dizer é que há modos mais inteligentes de uma instituição de ensino lidar com isso. Um exemplo muito simples: devolver o valor das cópias que não foram utilizadas como um desconto no boleto após a rematrícula do aluno, no primeiro mês da mensalidade. Por exemplo, o aluno deixou de utilizar 50 das suas cópias. Legal, esse valor, ao invés do aluno ir lá e bater, imprimir qualquer estupidez só para utilizar, esse valor ele vem como um desconto no primeiro mês após o aluno se rematricular. É um exemplo, é uma ideia. E a Univale, ela possui ainda cursos e alunos de sistemas de informação, alunos que estudam programação, que podem sim desenvolver esse tipo de sistema. Eu acredito que outro modo muito interessante que a gente poderia ter sido feito é que o Copa e Companhia aceite a nossa cota como valor de xerox. Por quê? A antiga faculdade em que eu estudava, ela era era extremamente inferior à Univale. E mesmo assim, esse sistema funcionava bem. E sim, o serviço era terceirizado. Eu acredito que uma instituição de ensino, ela deveria ensinar, ela não deveria impor a restrição. Mas uma universidade que se diz comunitária, uma universidade que é comunitária, ela não deveria visar lucro, mas não é isso que está acontecendo. Ensinar é diferente de restringir. A gente pode aprender a lidar com a restrição, mas o que a gente vai passar adiante? A restrição ou a razão do porquê é importante economizar?